Hoje eu vou apresentar para vocês a guia de long and short que tem tudo necessário para você operar long and short por cointegração na bolsa. Essa guia é interessante que você pode combinar com alguns fatores, por exemplo, com opções, né? Então você pode, por exemplo, selecionar ativos que têm mais opções, tem mais liquidez em opções, assim você pode fazer uma cointegração entre esses ativos, e aí no caso você pode, por exemplo, em vez de comprar um ativo e vender o outro, você pode comprar as opções de um ativo e vender as opções do outro ativo, sendo que as opções elas têm um menor volume financeiro, né? Ou você pode, por exemplo, selecionar ativos que têm uma variação mais positiva, o que ele pode simplesmente tender a retornar à média, né? Ou ativos que têm uma distância do Z-score, no caso aqui do Z-score, maior ou menor, né? Por exemplo, aqui nesse caso o ativo ele está tão distante da média do Z-score que ele tende a retornar à média, ou seja, ele tem uma possibilidade de compra, né? Nesse caso, a gente vai fazer uma estratégia só com as opções. Então, vamos selecionar os ativos que têm maior liquidez em opções. Quando eu seleciono eles na tabela de long and short, eles já são automaticamente selecionados aqui nessa guia de long and short, na primeira caixa, para as variáveis dependentes, né? Você pode selecionar manualmente qualquer uma aqui. No caso ali, eu selecionei por lá. E você também já tem eles automaticamente selecionados nas variáveis independentes. Então aqui você pode cointegrar qualquer ativo com qualquer ativo. Você tem uma caixa para os períodos, tá? Então pode ser período diário, minuto, horário, qualquer um desses períodos você vai cointegrar. No caso eu vou cointegrar aqui para dias. A qualidade do filtro de Dickey-Fuller, né? O desvio padrão mínimo. No caso aqui eu estou selecionando cointegrações que tenha no mínimo um desvio padrão e que tenha no mínimo 5 períodos cointegrados, né? Então, se tiver menos, ele vai descartar. Temos também aqui uma guia de configurações onde você pode definir um filtro já de Z-score. Então, por exemplo, se você quer cointegrar ativos que no Z-score estão negativos, né? Ou seja, que quando você está negativo no Z-score indica uma possibilidade de compra, né? E aí uma porcentagem em relação a dois desvios padrões, né? Então, se eu coloco, por exemplo, menos 100% é porque o ativo está a dois desvios padrões negativos, né? O que indicaria que ele retornaria à média. Ou, por exemplo, indicando uma opção de compra. Ou, por exemplo, ativos que estão a mais 100%. No caso, eles estão a dois desvios padrões positivos, então eles tendem a retornar à média, indicando uma possibilidade de venda. Tá? Nesse caso aqui eu não vou colocar esse filtro, mas é um filtro interessante para esses tipos de operação. Temos também aqui a opção de definir a margem e o deságio. Essas margens e deságio já são se autoajustáveis para a corretora XP, né? Mas se você tem a sua corretora e a sua corretora, por exemplo, né, no caso da XP, exige uma margem de 100% para a opção para o ativo vendido, né? E tem um deságio de 33% para o ativo comprado, né? No caso, ele se ajusta com uma tabela da XP, mas se você tem uma corretora diferente, você pode selecionar no fixo e aí você pode selecionar manualmente, tá? Qual margem de deságio você quer. E aí, por fim, a gente clica aqui em Scan, bem simples, né? E a gente vai verificar aqui os ativos que estão cointegrados entre si. Então, por exemplo, o BBAS3 está cointegrado com o Petrobras na compra, né? Ele tem 7 períodos de cointegração. Aí aqui a gente pode verificar, né, qual é o que tem o menor Dickey-Fuller, no caso aqui que seria a melhor opção para entrar, né, no caso 260 períodos, né, está cointegrado aqui em 99% para esse período aqui, com retorno à média de 14 dias, né, você vai comprar o BBS3 e vender PETR4 nessas proporções, né, de 100 e 600, o volume operacional, a margem que vai ser necessária para esse tipo de operação, quanto você vai receber ou pagar, né? Então, nessa operação gera um débito aí de R$ 16.300, né? Sendo que não é que você vai perder isso, né? Você tem que ter essa margem para você tem que ter isso aqui vai gerar na sua conta um débito negativo, né? Agora a gente tem aqui as opções do desvio de entrada, né? Ou primeiro, né, o quanto você quer investir,
Então, se você aumenta aqui as quantidades, ele vai aumentar os volumes de forma proporcional aqui, né? Então, se você quer investir mais, então ele aumenta de forma proporcional ou reduz de forma aqui proporcional os volumes aqui. O desvio padrão da entrada, né? No caso aqui ele está, o desvio padrão dessa daqui está 1,09, né? Normalmente a gente espera que ele chegue a 2 para realizar esse tipo de entrada, então você pode ajustar. Note que o gráfico já se ajusta, né? Você pode vir aqui, por exemplo, né, e digitar 2 desvios padrões, aí ele vai ficar aqui. E aí você pode definir já o gain e o loss em reais. Então aqui não vai definir para você se você tem qual que é o ratio para se preocupar com a diferença dos preços, quando a razão entre um preço, você tem então não tem nada disso, não se preocupe com isso, aqui o Razop já faz todas essas contas automaticamente e já devolve para você o valor em reais. Então no caso assim, se você quer ter um gain maior, né, em reais, por exemplo, quero ter um ganho, um, um alvo, né, de R$ 2.011, por exemplo. E se a operação, no caso, se o retorno, né, quando após bater 2 dígitos padrões, ele retornar a média, né? E aí, se você quer ter um stop menor, também você pode reduzir. Quero que se essa operação for contra, eu quero ter um stop de R$ 488, por exemplo, né? Quando ele chegar aqui. Aí você define. Feito isso, você clica em selecionar. E aí, quando ele seleciona, ele já vem direto para a guia ordens, né? Então aqui temos aqui a nossa operação na guia as ordens, que foi selecionada, e a partir daqui você pode deixar a operação pescando. Então a hora que, nesse momento, no mercado está 1,09, né? A gente tem um desvio padrão de entrada em 2, quando bater 2 ele vai entrar, e daí, quando ele entrar, né, no momento que o mercado está fechado, ele vai lá para a guia de posições. Aí nas posições ele vai ficar pescando, né, o seu gain e o seu loss assim que ele bater, tá bom? E basicamente é isso. Tá? Muito obrigado.